E aí, galera assustada? Senhora Morte vem trazendo para vocês uma história com muito sangue. Hoje eu vou falar para vocês sobre a lenda romena dos vampiros estrigóis. Estrigói é uma criatura sobrenatural do folclore romeno, classificado como um tipo de vampiro. Acredita-se que são almas atormentadas que saíram da sepultura e que, quando vivos, tiveram uma vida turbulenta. Alguns estrigóis podem ser pessoas ainda vivas e que possuem vasto conhecimento de magia negra e outros poderes mágicos, como a capacidade de se transformar em animais soturnos, tais como os morcegos, corujas, ratos, lobos, alguns répteis e até insetos. A invisibilidade. Alguns estrigóis poderiam também ficar invisíveis, causando poltergeist por onde passassem. E a propensão para drenar a vitalidade das vítimas através da sucção de sangue. Eles também são considerados vampiros imortais. Segundo o folclore romeno, a maioria dos estrigóis possuem cabelos ruivos, olhos azuis e 2 corações. E é muito difícil reconhecê-los quando estão transformados em outros seres. Essa talvez seja a mais característica habilidade de tais criaturas. O nome estrigói é derivado de striga, que em romeno significa grito ou coruja, cognato com a palavra strega, que em italiano quer dizer bruxa, que por sua vez descende da palavra latina strix, que significa coruja. Assim como os vampiros, essas criaturas se alimentam da energia vital das pessoas, sugando seu sangue, e precisam disso para sobreviver. Nunca saem das tumbas, de cavernas ou lugares fechados onde vivem durante o dia, pois não conseguem aguentar a luz do sol. Eles também não podem caminhar em solos sagrados, tais como os de igreja. E na Idade Média eram os principais culpados quando ocorriam surtos de doenças e pestes nos pequenos vilarejos romenos. A lenda conta que há muitas maneiras de se tornar um estrigói. Geralmente isso poderá ocorrer com aquelas pessoas que têm uma vida problemática, inacabada e mal vivida, e que estão cheias de dor e tristeza. Essas com certeza vão voltar como estrigói, podendo assumir a forma de um cão ou um gato para atormentar seus familiares. Uma pessoa nascida fora do casamento, os que morrem sem terem sido batizados ou aqueles que sucumbem sugados por um estrigói. O mesmo acontece com bruxas que praticavam mal e com os bebês que nascem com coifa, que é aquela membrana que envolve a parte de cima da cabeça do feto. Na época medieval, para evitar que uma pessoa se tornasse um estrigói, os romanos enterravam uma garrafa de uísque com o falecido. Isso iria evitar que ela voltasse como um ser macabro, pois, segundo a lenda, a criatura nefasta ia ficar tão bêbada que não aceitaria voltar para casa. Outros tomavam medidas mais drásticas, queimando os corpos antes do enterro. Quando algumas famílias suspeitavam que seu ente querido iria voltar como um estrigói, também tinham a permissão de exumar o corpo para poder queimá-lo, decapitá-lo ou cravar estacas em seu coração para que não se levantasse da sepultura e viessem atormentá-los. Caso um estrigói consiga sobreviver por 7 anos, ele poderá se tornar uma pessoa normal, podendo viajar para outro local que não seja o seu de origem, onde um outro idioma é falado, conviver com outras pessoas, podendo se casar e ter filhos. Mas todos eles se transformariam em vampiros quando morressem. No entanto, apesar da pseudo-vida normal, continuariam tendo que se alimentar de sangue e evitando a luz solar. O escritor romeno Tutor Panvili, que nasceu em 1883 e faleceu em 1923, foi um dos primeiros pesquisadores a estudar as lendas romenas. Suas pesquisas resultaram no livro Mitologia Romena, onde ele compilou os tipos de estrigói, descrevendo-os dentre eles. Estrigói Can é o nome dado a todas aquelas bruxas que, quando vivas, usavam seus poderes para fazer maldades, como poções e feitiços de magia negra. Ao morrerem, elas se transformariam em um estrigói Can. Estrigói vil.
Assim é chamado aquele que em vida foi um feiticeiro necromante, ou seja, utilizava seus poderes mágicos para penetrar no mundo dos mortos. Esse tipo de feiticeiro também costumava sugar a energia de suas vítimas, pois se alimentava de sangue mesmo antes de ser um strigoi. E também costumava se apropriar dos bens de agricultores como leite, trigo e seus animais. E usava seus poderes para fazer a chuva se tornar granizo, destruindo plantações e arruinando colheitas, da mesma forma como podia matar humanos e animais com doenças. Strigoi morte. Este é considerado o tipo de strigoi mais perigoso, pois tem uma natureza demoníaca e possui as características dos zumbis. O strigoi morte costuma emergir de seu túmulo e voltar para casa, onde irá, usando de sua invisibilidade, sugar o sangue de seus familiares, os enfraquecendo até que morram, sem que ninguém possa testar o motivo. Na Idade Média, o croata Juri Grando foi o primeiro vampiro cuja existência foi documentada. Em sua cidade natal, foi considerado um vampiro e chamado de strigoi, pois sua aparência começou a mudar e ele aterrorizou seu vilarejo até ser decapitado em 1672. Outro caso de strigoi ocorreu na Sérvia em 1725, quando um camponês morreu em um acidente rural e voltou de seu túmulo para sua casa, assombrando o filho que conseguiu se livrar destruindo o pai morto-vivo. Em 1909, o alemão Franz Hartmann descreve em seu livro Uma História Autêntica de Vampiro um relato sobre crianças camponesas de uma aldeia nas montanhas dos Cárpatos que do nada começaram a morrer misteriosamente sem uma gota de sangue. Os moradores então passaram a suspeitar de um conde recentemente falecido que morava dentro da floresta e que teria voltado como um morto-vivo e estaria se alimentando do sangue das crianças. Assustados, os camponeses queimaram o castelo inteiro para impedir mais mortes e, coincidência ou não, as mortes cessaram. Para destruírem o strigoi é necessário uma foice, estaca ou algo cortante para ser enterrado em seu coração. Outra solução seria enterrar uma garrafa de vinho perto do túmulo. 6 semanas depois, desenterrá-la e beber o vinho com os parentes, pois quem bebesse o vinho iria ser protegido contra o strigoi. Queimar cânhamo enquanto caminha ao redor da sepultura fará com que o strigoi torne-se impotente. Costumava-se também colocar uma vela ou uma toalha na mão do cadáver. Isso o impediria de sair do túmulo. Além dos outros métodos convencionais já conhecidos, como o alho, a água benta e o fogo. O mais interessante é que, apesar da lenda ser inverossímil demais, até hoje, em pleno século XXI, ela não virou um strigoi e continua viva na imaginação dos romenos. As histórias de mortos-vivos estão por toda a Romênia e permanecem tão enraizadas no consciente coletivo que certos hábitos medievais, mesmo contrariando a fé cristã, são empregados em alguns povoados rurais. Como, por exemplo, existem determinadas pessoas que, pela sua coragem, são designadas pelos moradores desses vilarejos para perfurarem com algo fino e pontiagudo o coração e o estômago dos mortos, bons ou maus, pois acreditam que dessa maneira eles não terão um morto-vivo sugando seu sangue à noite.